coisa boa, adorar o Senhor é muito bom, engrandecer o nome dEle. Me sinto sempre muito honrado quando recebo o convite de estar aqui com vocês. Pastor Albino, né? Que eu só chamo de Nandi, me perdoa, Pastor Albino. Pastor Albino, Vaninha, tem um lugar especial no meu coração, fazem parte da minha história de vida. E por participar daquilo que tem feito nessa igreja através da entrega deles, eu me sinto muito honrado. Deus tem feito grandes coisas, isso é muito gratificante, ver que existe uma igreja viva, uma igreja acesa, buscando cada vez mais pela presença de Deus, porque esse é o nosso compromisso, amém? E eu trago também um abraço do pastor Bill, de toda a igreja. Vocês têm sido bênçãos para nós. Estamos passando por um momento em que estamos aí na indecisão do templo e vocês estão sempre de portas abertas para nos abençoar. Pastor, trago o meu agradecimento do pastor Bill e de toda a igreja. Isso é o corpo de Cristo, né, irmãos? É isso que traduz em corpo de Cristo. Mas vamos então à ministração da palavra. Abram, por favor, a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, eu vou ler na versão transformadora, Marcos 16, 14, na nova versão transformadora. Todos acharam? Amém? Onde o texto diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Deixa eu só mudar a versão aqui. Eu vou ler novamente. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu, ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Amém? Mas antes eu quero que você recubra suas cabeças, fechem seus olhos, vamos orar. Ó Deus, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, como instrumento teu, e eu peço que em nome de Jesus a tua palavra possa ser, ó Deus, um instrumento de transformação nesta noite. O Senhor prepare cada coração para recebê-la e que o teu Espírito encontre liberdade para fazer aquilo que precisa fazer no coração de cada um, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Primeiro culto de ceia do ano, não é isso, pastor? Culto esse, então, em que nos reunimos para trazer à memória a mesa em que Jesus se assentou com seus discípulos antes da sua morte de cruz. Então, a mesa da Santa Ceia é para nós um símbolo da comunhão entre Deus e os homens. Mas após a morte de Jesus, logo depois da cruz, ele teve outros encontros. Ele participou de outras mesas, de mais algumas mesas. E no capítulo 16 de Marcos, nós vamos ver no versículo 9, que a primeira pessoa que viu Jesus foi Maria Madalena. E o texto diz que ela saiu daquele encontro, claramente, extasiada por aquilo que ela estava vendo, Jesus ressurreto, e foi direto então contar para seus discípulos. Mas acompanhe comigo e olha o que diz o versículo 11 do capítulo 16 de Marcos aí. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. E aí o segundo encontro, a segunda mesa de Jesus, após ter aparecido a Maria Madalena, foi com 2 de seus seguidores no caminho de Emaús. E esse, meus irmãos, para mim foi o mais impactante. A Bíblia vai falar que quando Jesus encontrou com aqueles homens, eles estavam a aproximadamente 11 quilômetros de distância de Emaús. E quando ele encontrou com ele, então, a 11 quilômetros de distância, como que Jesus se encontrasse com aqueles homens na praça da estação e fosse caminhando com eles aproximadamente até o bairro Nova Era, acho que pode ser, acho que podemos ter essa base de referência. E eles andaram com Jesus aí aproximadamente 2h30, então, sem saber que era Jesus. E eles iam andando com Jesus, Jesus conversando com eles. Quando então eles chegam, se assentam à mesa, Jesus parte o pão, e a Bíblia vai dizer que os olhos deles se abriram.
Aleluia. E um deles relata o seguinte: é por isso que o meu coração queimava enquanto ele falava das Escrituras. E a Bíblia diz então que aqueles dois homens na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. Veja bem, eles tinham acabado de chegar, com certeza eles estavam muito cansados, mas precisavam contar aquela experiência para os 11 discípulos, porque os 11 discípulos haviam andado com Jesus, e eles então pensaram: nós precisamos falar essa verdade, precisamos dizer o que aconteceu. Mas olha o que diz no versículo 13: voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. E aí nós chegamos no versículo 14 que nós lemos no início, e eu quero ler novamente. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Incredulidade obstinada foi o que Jesus encontrou em seus discípulos depois da cruz. Segundo o dicionário, a palavra obstinado é um adjetivo masculino da língua portuguesa que significa teimoso, inflexível, persistente. Em outras palavras, Jesus disse a eles: por que vocês insistem em não crer? Por que vocês continuam insistindo em não crer? E nessa noite eu sinto que ele repete essa pergunta para alguns de vocês: por que insistem em não crer? E aqui, meu irmão, nós não estamos falando de uma fé superficial, até porque essa pergunta que Jesus fez não foi para um novo convertido, mas para aqueles que andaram com ele, para aqueles que caminharam ao lado dele, para aqueles cujos a história da cruz não era novidade nenhuma. Eles sabiam de tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim estavam insistindo em não crer. Diante da circunstância que eles estavam vivendo, eles se abateram e voltaram à superficialidade. No Evangelho de João, capítulo 21, vai dizer que eles voltaram a pescar peixes, voltaram para a superfície. E as circunstâncias, meus irmãos, têm esse poder, têm o poder de nos fazer parar, e têm o poder de, por muitas vezes, nos fazer voltar para um lugar seguro, um lugar em que você se sente mais seguro. E tudo bem, por um tempo, mas até quando vamos continuar vivendo de forma superficial e nos privando de viver do profundo? Eu não sei qual a situação que você está passando hoje, mas talvez por uma circunstância que você está vivendo, você escolheu ficar num lugar seguro, se escolheu não mais se entregar, se escolheu ficar quietinho, mas até quando? Deus te chama para o profundo. O profeta Ezequiel, no capítulo 47 do seu livro, relata uma de suas visões, onde Deus mediu 500 metros e levou ele até a água que batia no tornozelo. Depois mediu mais 500 e levou até a água que batia no joelho. Mediu mais 500 e levou a ele a água que batia na cintura. Por fim, a Bíblia vai dizer que mediu mais 500 e daí já era um rio que só podia ser atravessado a nado. E se você observar bem, a cada nível de profundidade que Ezequiel chegava, o Senhor o convidava para ir mais fundo. A cada nível que ele chegava, o Senhor chamava para ir mais fundo. Você precisa entender que quando você resolve andar ao lado do Senhor, Ele jamais vai te deixar acostumar com os níveis já alcançados. Ele vai te chamar para o novo. Ele vai sempre estar te chamando para mais fundo. E eu quero te fazer perguntas nessa noite: como está a sua vida ministerial? Como está hoje a sua vida espiritual? Está confortável? Está tranquilo? Então, meu irmão, não está normal. Você precisa se aproximar mais de Jesus. E quando você então se aproximar, vai ver que Ele já estará medindo mais 500 metros para você mergulhar. Nós não podemos nos acomodar quando o termo é vida espiritual, porque se você para, você não simplesmente fica parado, estagnado, mas você começa a voltar, você começa a regredir, e essa não é a intenção de Deus para nós, não é o plano de Deus para nós. Evangelho é exatamente sobre isso, é sobre você
perder o controle. Evangelho é quando você coloca o pé e Deus então vem logo depois e coloca o chão. Assim foi com Pedro quando andou sobre as águas, e assim precisa ser com cada um de nós. Eu e você não podemos ficar estagnados, seguros, falsamente seguros, achando que ok, aqui é o meu lugar, deixa eu quietinho aqui, tranquilo. Não, Deus te chama para algo maior, Deus te chama para algo mais profundo. Por mais que às vezes não nos sentimos capazes, por mais que às vezes temos receio do que está por vir, Ele nos dá a garantia que já está tudo sob medida. Confie. Os 500 metros que Ele mediu, Ele sabe o que está fazendo. O que você precisa é confiar. Amém? Amém. De tempos em tempos, então, nós precisamos recalcular o nosso percurso. Meus planos são esses, mas e os de Deus? Eu decidi algumas coisas para a minha vida aqui, mas e Deus? O que Deus pensa sobre isso? E nós estamos em um ótimo momento para isso, primeiro mês do ano. Com certeza você já estabeleceu alguns planos, algumas metas pessoais. Isso é muito válido, isso é necessário. Mas, por favor, não exclua Deus desses planos. Não exclua Deus dos planos que você tem feito para a sua vida. Talvez, dentro dos seus objetivos para 2025, você colocou que vai trabalhar em dobro para alcançar algum bem material. Talvez você colocou que vai ter que se dedicar mais aos estudos para alcançar melhores resultados. E, meu irmão, tudo bem por isso, se isso não for interferir no seu tempo de qualidade com a presença de Deus. Nós temos que ter essa preocupação. Mas pastor, realmente eu não tenho tempo. Realmente eu não vou poder agora, eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar muito, a faculdade vai me sugar muito, eu preciso dar atenção para minha família. Sim, amém, fique em paz. Todos esses argumentos são lícitos. Você precisa sim dedicar tempo para o trabalho, tempo para a família, tempo para os estudos, mas tome cuidado. Tome muito cuidado, porque argumentos lícitos podem nos transformar em cristãos acomodados. Nós nos escondemos atrás de alguns argumentos e falamos, não, mas é lícito, eu preciso fazer isso. Mas será que mesmo fazendo isso, você não pode entregar mais ao Senhor? Nós não podemos nos tornar cristãos acomodados. Deus, meus irmãos, não exige de você exclusividade, mas prioridade. Não deixe de cumprir suas obrigações profissionais, estudantis, familiares. Não, faça tudo isso sim, e faça bem. Mas priorize sempre o que é mais importante. Escolha pela boa parte. Responda ao mover de maneira efetiva. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E segundo Mateus 6, todas as coisas que você tem buscado, confiando simplesmente na força do seu braço, o seu Pai Celestial sabe que você precisa delas e vai acrescentar na sua vida. Mas se você primeiro buscar o reino, existe, meu irmão, um Deus que te vê. Você pode repetir essa frase na primeira pessoa, repita comigo: existe um Deus que me vê. Mais uma vez, existe um Deus que me vê. Aleluias. Vamos agora para Gênesis. Gênesis capítulo 16. Versículo 13. Gênesis 16, 13. Gênesis 16, 13. O texto diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Amém, vamos parar por aqui. Esse texto, depois você lê com calma em casa, mas ele vai falar sobre Agar. E quem foi Agar?
Agar era uma escrava egípcia, não pertencia à tribo de Israel, não conhecia de verdade o Deus dos seus senhores, que eram Abrão e Sarai. Mas este versículo retrata o encontro que ela teve com Deus, onde chegou à conclusão que ele em todo tempo olhava por ela. Quando vamos para o contexto bíblico, nós vamos ver que ela aparece na história por causa do plano de Sara em usá-la como alternativa para gerar um filho a Abraão. Isso porque Sara era estéril, já estava avançada em idade, e sua maior frustração era o fato de não conseguir dar um filho ao seu marido. E aí então ela recorre à sua serva Agar, na esperança de que através dela um herdeiro pudesse chegar à família. É estranho hoje para a gente, mas era uma prática muito comum naquela época. A esterilidade naquele tempo era vista como maldição, era uma coisa muito mal vista. E em todo o Antigo Testamento, mulheres inférteis eram consideradas inferiores. Como elas não podiam ter filhos, eram culpadas de prejudicar o futuro da família, a descendência da família. Inclusive, em alguns contratos de casamento, já ficava especificado que uma esposa estéril deveria providenciar outra mulher para seu marido para fins de procriação. Ou seja, estava tudo certo. O cenário é esquisito para a gente, mas para a época era normal. E de acordo com a lei, não havia nada errado nisso. Então, seguindo o plano proposto por Sara, a sua superior, quem estava sobre ela, Agar então se entregou a Abrão, se engravidou, e aí sim começam os problemas. Gênesis 16:4 vai dizer o seguinte: ele deitou-se com Agar, e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Agar passou então a desprezar Sara. Ela se engravidou, ou seja, se sentiu superior e passou a desprezar a sua senhora. Em um certo momento, com a permissão de Abraão, Sara se ira com Agar. E a Bíblia vai falar no versículo 6 que de tão rude que ela foi, Agar resolve fugir. E aqui nós chegamos exatamente no contexto do versículo que nós lemos. Agar se encontrava certamente no pior momento da sua vida, um momento de muita angústia. Ela estava grávida, saiu humilhada da casa dos seus senhores, estava fugindo sem saber o que seria da sua vida a partir dali, e então ela não tinha perspectiva de futuro. Claro que ela não era completamente inocente, ela precisava de entender um pouco sobre humildade, mas criou aquele conflito desnecessário com a sua senhora. O seu ego se inflou demais quando se viu grávida, mas naquele momento em específico ela estava sem chão, ela estava sem saber o que seria do futuro dela, e cansada de caminhar pelo deserto. O texto diz que ela estava indo em direção a Sur, para próximo a um poço. Com certeza a intenção de Agar era renovar as suas forças, tentar beber um pouco de água e continuar andando sem rumo. E nesse momento, um anjo lhe aparece, primeiro para lhe confrontar. Olha só no versículo 7, comigo, acompanhe no capítulo 16. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo lhe disse: volte a sua senhora e submeta-se à autoridade dela. Agar havia quebrado um princípio. Ela devia submissão aos seus senhores, e por isso, antes de qualquer coisa, o anjo diz: volte. Antes de qualquer coisa que ela pudesse dizer, ele diz: volte. Perceba que o verbo está no imperativo, é uma ordem. Ele não deixou para Agar uma outra opção. Entenda uma coisa, meu irmão, nada justifica uma quebra de princípio. Como anda a sua relação com os princípios bíblicos? Como anda a sua relação com os princípios? Por favor, eu não estou aqui falando de regras. Cristo não nos quer condicionados a regras que obedeçamos de maneira mecânica, mas Ele nos quer transformados, com raízes firmadas nele, vivendo debaixo de princípios. Quantos aqui conhecem a Jesus?
Amém, glória a Deus por isso. E você que levantou a sua mão, já se deixou ser transformado por Ele? Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Aleluias! Essa é a essência do Evangelho. Mas o versículo 17 não aparece na Bíblia sozinho. Ele não aparece na Bíblia de maneira isolada. Ele está totalmente ligado ao versículo 16, que fala sobre conhecer a Cristo. Toda transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. Você tem buscado esse conhecimento dia após dia? E há dois níveis diferentes de conhecimento que o apóstolo Paulo menciona nesse versículo: o conhecimento segundo a carne e o conhecimento de outro modo, que é o conhecimento espiritual. E esse sim gera transformação, descrita no versículo 17. Para estes que conheceram Jesus de verdade, as velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Algumas pessoas conheceram Jesus de perto, e até mesmo de forma íntima, e nunca chegaram a provar do seu poder transformador. Um exemplo claro que nós temos disso na Bíblia é Judas Iscariotes, que depois de passar anos andando com Cristo, ainda assim o traiu. E o pecado dele não foi somente no momento da traição, senão nós poderíamos concluir que, ele falhou só nessa hora. Mas João declarou em seu evangelho que Judas era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa de arrecadações. Essa informação demonstra que ele nunca foi transformado de fato. Isso nos garante então que alguém pode chegar a conhecer muita coisa sobre Cristo, sem nunca ter conhecido a Cristo. E nós precisamos acordar para essa verdade. Infelizmente, muitas igrejas hoje estão cheias de gente religiosa, que foi bem ensinada sobre como ser um bom cristão, mas que não manifestam transformação alguma em suas vidas. São sempre as mesmas. Não há evidências de mudança genuína. Não se decidiram pela nova vida. Frequentam cultos, dizem amar a Jesus, mas não estão dispostos a abandonar as velhas práticas. Ainda vivem como vivem as pessoas deste mundo. E a palavra de Deus para essas pessoas vai ser sempre a mesma: volte, se submeta aos princípios. Não dá para servir a Jesus sem se submeter aos princípios. Não dá para dizer que você ama Jesus se você ignora princípios. E nós precisamos ter esse cuidado, trazer essa reflexão, porque muitas vezes em nosso dia a dia fazemos exatamente isso. Eu não me excluo dessa, não. Muitas vezes por coisas bobas, banais, nós negociamos princípios. E está na hora de pensar, e está na hora de refletir sobre o assunto. Romanos 6, vamos ler do 1 ao 4. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Aleluias! Precisamos viver essa verdade, abandonar as velhas práticas e mergulhar de vez nessa nova vida. Salmo 15:34 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E quem são os justos? Quem são os justos? Em 2 Coríntios 5:21 nós lemos o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos esses justos que a Bíblia cita. Isso aqui está querendo dizer que a única pessoa justa que veio à terra foi Jesus Cristo.
Somente ele nunca pecou, nunca transgrediu nenhuma lei, foi tentado de todas as formas, assim como nós, mas nunca manchou a sua alma. E por isso, somente o sangue dele, um sangue puro, pôde trazer a nós salvação. No momento em que você diz, Jesus, entre em minha vida, eu recebo como meu Senhor e Salvador, ele o declara justo. A partir desse momento, ele passa a te ver como se nunca houvesse pecado e concede a graça e a autoridade para estar diante dele, sem qualquer culpa, sem qualquer condenação. E isso significa ser justificado. Você não se torna justo por seus próprios méritos, mas porque ele te justificou. E ali, naquela cruz, o castigo que deveria vir sobre nós, veio sobre ele. Amém, glória a Deus por isso. Mas se você não decidir viver uma nova vida em Cristo, firmada em princípios, você simplesmente invalida esse benefício. Você simplesmente invalida tudo isso que nós lemos aqui. Tudo que o Senhor deu de graça para você, você não merecia. Ele então te fez justo. Mas se você decide não viver embaixo de princípios, você invalida tudo isso. Em 1 João 5,18 vai dizer, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Aceitou Jesus, nasceu de novo, alcançou sua nova vida em Cristo, o seu dia a dia precisa demonstrar isso. O pecado não pode mais ser uma prática comum como era antes. Decida, meu irmão, a partir de hoje, se submeter com mais intensidade aos princípios bíblicos. Decida mergulhar de verdade em sua nova vida. Esse é o primeiro passo para reconhecer que os olhos de Deus estão sobre você. Amém? Estão comigo? Mas o encontro de Agar continua e nós vamos voltar para Gênesis. Gênesis 16, versículo 10. O texto diz assim: o anjo do Senhor também disse, multiplicarei tanto a sua descendência, que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda lhe disse, você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. Depois do confronto, depois então que o anjo ordena que Agar volte e se submeta aos princípios, vem a promessa. Deus se apresentou a Agar em seu pior momento para provar que ele nunca havia tirado os olhos dela. Acompanhava cada segundo da sua vida. Ele viu ela saindo de madrugada da casa de Abrão, viu o seu choro, viu os seus pensamentos, o seu desespero, e mostrou que mesmo em meio àquela circunstância adversa, ela poderia confiar nele, porque o futuro dela já estava desenhado por Deus. E aqui nós vemos um ponto muito importante. Até aquele momento, Agar não confiava em Deus de verdade. Isso porque ela só o conhecia de ouvir falar. Ela o conhecia como Deus dos seus senhores. Para Agar, o soberano Deus era o Deus de Abraão e Sara. Agar ainda não havia tido nenhuma experiência genuína com Deus. E a falta de conhecimento de quem Deus é, ela abala diretamente a nossa fé. Quando você não conhece a Deus intimamente, quando você não gasta tempo com a palavra de Deus, quando você não gasta tempo com a presença de Deus, você conhece Ele de forma superficial. E quanto menos você conhece Ele de maneira intensa, mais vai te faltar fé. A nossa fé é abalada diretamente por nossa falta de conhecimento. Você só confia naquilo que você conhece. Não dá para você confiar sem conhecer aquilo que está à sua volta. O desconhecido sempre gera desconfiança. Isso para qualquer coisa. Ano passado eu precisei ir pela empresa que eu trabalho, em São Paulo, participar de uma análise técnica de um fornecedor. Mas a forma que nós iríamos, por ser um bate e volta, tinha que ser rápido,
era no jatinho do dono da empresa. E, meus irmãos, eu não acostumo nem com avião convencional, quem dirá no jatinho. Quando eu soube da notícia, o coração já ficou apertado, a barriga já começou a doer. Eu não gosto de avião, viajo quando tenho que viajar por necessidade, mas eu não consigo piscar o olho. Às vezes, pela empresa, tem que ir lá para o norte, aí é 2h30 no avião. Eu não pisco o olho, meu irmão. Tem gente que dorme, até ronca, eu não consigo. E quando eu fiquei sabendo que era jatinho, eu falei, meu Deus, o brilho já sumiu. Porque na hora já veio em minha mente todos os acidentes que eu já vi de jatinho nas notícias aí. E eu pensava, meu Deus, é mais perigoso do que o convencional, e vai ser difícil, e vai ser tenso. Aí um dia antes, o diretor manda mensagem desmarcando a viagem por causa do tempo ruim. Mas o meu alívio durou muito pouco, porque quando eu cheguei no trabalho no outro dia, recebo a notícia, mudança de planos, nós vamos assim mesmo. Falei, pronto. Eu já não queria ir com tempo bom, agora eu vou com tempo ruim. E eu não conhecia, nunca tinha andado naquilo, e bate aquela desconfiança, mas graças a Deus correu tudo bem, foi bênção a viagem, e depois que eu estava lá em cima, né, falei, bom, eu não sei se eu vou entrar nesse trem de novo. Tirei uma foto, cruzei as pernas assim, tirei uma foto, postei no Instagram, botei um trap gospel, né, estou correndo atrás, ninguém está entendendo nada, minha mãe sempre orando, e o seu filho na estrada, agora deixa eu curtir, só Deus sabe como é que eu estava por dentro. Quem viu a postagem falou, nossa, né? Nossa, nada, meu irmão. Eu estava passando aperto. E por que eu estava passando aperto? Era desconhecido para mim. Para mim aquilo não era normal. Eu fingia normalidade, mas não era normal. Eu nunca havia andado antes. E essa realidade vai de um meio de transporte que você nunca utilizou até um relacionamento a dois. Quando você inicia um relacionamento com alguém, automaticamente você começa a conhecer essa pessoa, certo? Começou a conhecer e você, naquele período, não confia nela por inteiro. Tudo bem por isso. É preciso conhecer para confiar. E à medida que esse relacionamento vai amadurecendo, você vai confiando cada vez mais, confiando, vai conhecendo mais a fundo, confiando mais, até que você decide, ok, agora eu conheço o suficiente para passar o resto da vida ao lado dessa pessoa. E isso é para tudo. Essa convicção só vem pelo conhecimento. E baseando então nesses exemplos, nós podemos dizer que o nosso nível de confiança em Deus é medido no quanto nós o conhecemos. Às vezes está te faltando fé em algumas situações, porque você não tem gastado conhecendo o seu Deus. Você não tem gastado tempo conhecendo o seu Deus. Ele não quer, meu irmão, que nós construamos nossa confiança apenas no que ouvimos falar a seu respeito. Deus não espera de nós uma fé cega, uma fé em que nós não conheçamos o seu caráter, é claro que não. Ele quer que nós construamos essa fé por experiência própria. Ele não quer que você construa uma fé nele a partir do que eu estou falando. Isso é muito raso. Ele quer que você construa essa fé nele a partir daquilo que você busca nele, a partir do tempo que você gasta com ele, conhecendo mais dele, se inundando da presença dele. E para isso, para você então desenvolver essa confiança, certamente ele vai te colocar em situações que vão te levar a imaginar que ele te abandonou. Situações em que você pensa assim, e agora? E agora? Nessa hora, ele então te leva ao entendimento, confia em mim, você não está sozinho, você precisa entender isso, e quando você passar por situações como essa, fique tranquilo, porque como eu já disse aqui, ele não perde o controle nunca e de nada. É exatamente nas suas áreas de vulnerabilidade, onde o seu coração fica exposto, que ele se revelará como seu Senhor e te provará que ele é confiável. É exatamente neste momento. Agar não conhecia de verdade a Deus e por isso não confiava inteiramente nele, até que ele se apresentou pessoalmente a ela. E aí nós chegamos no versículo 13, que nós lemos lá no início. Agar então chama ele pelo nome de El-Roi, segundo o descrito na versão Almeida atualizada, que significa o Deus que me vê. E nessa noite eu tenho uma pergunta para te fazer. E você?
ainda tem dúvidas que Deus tem olhado por você? Será que você ainda tem dúvidas que os olhos de Deus estão sobre você? Será que as circunstâncias têm feito você duvidar dessa verdade? A Bíblia nos diz em Mateus 10:30 que Ele tem a conta dos nossos fios de cabelo. Em Salmos 56:8, o salmista diz que Ele tem a conta de cada lágrima que derramamos. Em 1 Reis 19, nós vemos que Ele achou o profeta Elias dentro de uma caverna em um lugar deserto. Atos 10 relata que ele viu Cornélio enquanto orava e enviou um anjo para providenciar sua salvação. Em Atos 9, versículo 11, nós vemos que Deus sabia exatamente onde Paulo estava quando pediu para Ananias ir ao seu encontro. Então, meu irmão, não duvide que os olhos de Deus estão sobre você, em todo tempo, em todo momento, seja onde for que você estiver, seja o momento que você estiver passando, os olhos de Deus estão sobre você. Mas se nenhum desses textos que eu citei aqui foi suficiente para gerar fé no seu coração, voltemos para Agar. Ela foi alcançada pela misericórdia de Deus sem merecer. Agar era uma egípcia, não tinha parte das promessas de Abraão, e mesmo assim os olhos de Deus estavam sobre ela. Da mesma forma, nós também não merecíamos. Por nossos pecados, éramos considerados inimigos de Deus, mas Ele olhou para nós e viu enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, e assim nos justificar, nos tornar justos, coisa que nós nunca fomos. Quer maior prova do que essa, de que os olhos de Deus estão sobre você, do que os olhos de Deus estão sobre nós? Mas será que o contrário tem sido verdade? Os olhos dele estão sobre nós, mas e os nossos? Será que os nossos olhos estão fitos em Deus? Salmos 34:5 vai dizer: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Essa tem sido a sua realidade. Segundo o salmista, a alegria é consequência de uma atitude. E que atitude é essa? Olhar para o Senhor. Está com problemas no trabalho? Olhe para o Senhor. Está com dificuldades financeiras? Olhe para o Senhor. Seu casamento está em crise? Olhe para o Senhor. Caiu no pecado? Olhe para o Senhor. Sua vida ministerial e espiritual está em crise? Olhe para o Senhor. E olhar para o Senhor, meu irmão, por favor, não é olhar para o céu, não se engane. Olhar para o Senhor é viver o que diz Colossenses 3. No versículo 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando seus pensamentos estiverem nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra, os seus olhos estarão fitos em Deus. E aí você vai conseguir enxergar El Roi, o Deus cujos olhos estão sempre sobre você. Aí sim você vai conseguir entender que Deus está sempre olhando para você. Amém? E para finalizar, eu queria que você lesse comigo os versículos 15 e 16 do capítulo 16 de Gênesis. Assim, Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Agar foi confrontada, recebeu as promessas, mas para viver essas promessas ela precisava voltar e continuar a viver o processo. O texto diz que Agar deu um filho a Abraão, mas para isso ela precisou voltar. Certamente não foi fácil engolir o seu orgulho e olhar para os olhos de Sara de novo e se submeter a ela. Certamente não foi fácil suportar as acusações do povo em relação às suas atitudes erradas,
Mas agora era diferente. Agar confiava em um Deus cujos olhos estavam sobre ela. E por mais difícil que fosse, ela poderia suportar o processo. Muitas vezes, eu e você nos encontramos nesse lugar. E ao invés de viver o processo, na certeza de que Deus é conosco, nós escolhemos pela fuga. Fugimos, nos afastamos, mudamos de rota. E na maioria das vezes fazemos isso simplesmente por esquecermos dessa verdade. Qual verdade? Os olhos de Deus estão sobre nós. Fugir do processo, abandonar o processo, não vai te trazer solução. Agar precisou retomar a sua vida normal, passar por aquele processo esquisito, para que então as promessas de Deus pudessem se cumprir na vida dela. O processo não pode ser pulado por nós. Eu não sei qual processo você está passando hoje, mas não tente encontrar atalhos para fugir dele, meu irmão. É no processo que Deus vai te preparar para você então conseguir alcançar a promessa. Não importa o quanto difícil esteja o processo, nós podemos suportar. Não estamos mais sozinhos. E quando eu falo sobre isso, eu falo com propriedade, porque eu já tentei fugir. Eu já tentei me esquivar. Eu já tentei sair da rota que Deus havia preparado. Em 2018, enquanto eu e minha esposa vivíamos uma crise ministerial, fomos atraídos ao ministério que estamos hoje. E nós vimos então a sarça pegando fogo e fomos lá conferir. Assim como Moisés, opa, tem um negócio diferente ali. E quando nós entramos na igreja, na época era ao lado do cemitério municipal, inclusive um ótimo lugar para ser frequentado, assim como Moisés, nós ouvimos uma voz saindo da sarça. É aqui. É aqui. E daquele jeito nós fomos então incrivelmente tocados pela presença de Deus naquele dia. Uma convicção muito forte veio em meu coração, que sim, ali era o nosso lugar. E essa convicção foi testificada primeiramente com a Nara, que teve a mesma impressão, e depois a minha filha, que ainda era pequena, e saiu da igreja naquele dia contando para nós as experiências que ela teve com Deus. E aí estava decidido, eu falei, amém, glória a Deus, é aqui. E assim fizemos. Mas, meus irmãos, nós não fazíamos ideia de quão difícil seria o processo. Nós não fazíamos ideia de quão difícil seria viver aquilo. Foram mais de 30 anos em um ministério. Nós exercíamos pastoreio de jovens lá, havíamos construído algo, e por isso a transição era extremamente difícil. Nós precisamos escolher entre a nossa vida espiritual e, na época, ministerial. Pastoreávamos jovens, estávamos numa igreja há muito tempo, mas com um coração distante de Deus. Eu falava, não é isso. Não pode ser isso que Deus quer de mim. Só que essa transição foi extremamente difícil. Por muitas vezes eu me pegava querendo viver uma realidade que não existia mais. Por muitas vezes eu me pegava preso a situações que estavam no passado, me privando de viver o que vinha pelo futuro. Mas ali, quando nós tentávamos nos mover, porque assim nós éramos muito ativos no outro ministério, e ali quando tentávamos nos mover, alguma coisa travava, sabe? Parece que tínhamos perdido o time, não estava legal, e o tempo foi passando, algumas coisas melhorando, mas vira e mexe aquele sentimento no coração, será que é isso? O processo é difícil, meu irmão. Eu estou falando de um processo que eu passei ministerialmente, mas em todas as áreas da vida, o processo é difícil, porque às vezes no processo você não consegue ouvir a Deus. Você fica na dúvida, é o caminho certo? Será que é isso? E você fica tentando encontrar umas soluções para sair daquele caminho, para facilitar o percurso, mas não tem jeito, você precisa passar por ele. E no meio desse conflito, surgiu uma oportunidade gigantesca nos Estados Unidos. Meu irmão tinha ido para lá e mandou para mim uma mensagem, tá dando certo aqui e tem uma vaga aqui na sua área para trabalhar, que vai dar muito dinheiro e vem para cá, a igreja que eu estou aqui também é bênção e está precisando de gente para ajudar. Eu falei, é isso, pronto,
Está explicado. Nada estava dando certo, por quê? É os Estados Unidos que Deus tinha para mim. Vou aprender a falar inglês e vou cumprir o meu chamado. E aí, de repente, essa se tornou uma resposta que nós precisávamos. Na minha cabeça, as coisas estavam fluindo, não estavam fluindo, por isso. A vontade de Deus era que nós fôssemos embora. Então começamos a nos mover, comecei a vender minhas coisas. Deus é muito misericordioso. Comecei a vender as coisas dentro de casa. Vamos vender os móveis, que agora vai dar certo, a gente vai embora. Eu tenho que fazer visto. Enfim, foi uma confusão danada. Mas a certeza de que não, agora, né? Encontrei uma resposta. Mas, e a voz que nós tínhamos ouvido lá na sarça? Eu não ouvi de Deus, que era aonde eu estava? Por que eu estava ignorando aquela voz? No processo, nós comumente fazemos isso. Ignoramos a voz de Deus que você ouviu lá atrás. As coisas ficam tão tumultuadas que para tentar fugir daquele processo difícil, você ignora aquilo que você já ouviu e tenta ir na força do seu braço. E é isso que eu estava fazendo. Agora não importava mais nada, nós tínhamos a solução para os nossos problemas, e a solução tinha um nome: fuga. A solução para o nosso problema era fuga. Mas eu digo que Deus é misericordioso, porque, meus irmãos, eu estava querendo terminar de vender as coisas para pagar meu visto, porque eu não tinha nem dinheiro para tirar visto. Olha que loucura que eu estava fazendo. Nem dinheiro eu tinha para isso. Mas Deus usou um rapaz lá, que ele ganhou um carro novo, e ele me deu um carro velho que ele tinha, que eu vendi exatamente pelo valor que eu precisava para pagar o visto. Agora confirmou. Deus estava me livrando de vender os meus móveis. Porque quando eu paguei o visto, a pandemia travou tudo. 6 meses depois, meu irmão veio embora, porque deu errado para ele. E se eu vendesse tudo? Então, mesmo quando a gente tenta dar nosso jeitinho, Deus está protegendo. Ele nos protegeu. Mas então, naquele estado de fuga, né? Ele fez com a gente como fez com Agar. Deus se mostrou presente enquanto nós tentávamos fugir, dizendo: voltem, se submetam ao processo. E sabe por quê? Os olhos dele estavam sobre nós em todo o tempo. Ele me viu em um quarto chorando, pedindo uma direção dias antes da minha decisão. Ele também estava lá nos olhando quando naquele primeiro culto tivemos a convicção de que ali era o lugar. Deus estava nos guiando em todo o tempo. Os olhos dele estavam sobre nós. E então decidimos voltar e nos submeter ao processo. Decidimos deixar de fugir. A princípio nada mudou dentro de nós. Só tínhamos a certeza de que não dá para fugir mais. E continuamos vivendo o processo. Até que numa conferência em 2021, nós fomos intensamente tocados por Deus. E a convicção que faltava se estabeleceu. A convicção que faltava se estabeleceu, e então ficamos em paz, entendendo, é isso que Deus quer para nós. E fomos nos entregando, e quando foi então, na conferência de 2022, eu fui novamente consagrado ao ministério. Em 2023, eu tive a honra de ver a minha esposa sendo consagrada ao ministério. E aí sim, eu consegui olhar para trás e era isso. Deus estava nos moldando durante todo esse tempo para viver aquilo que Ele tinha para nós. Deus estava nos preparando durante esse processo. Deus estava nos chamando para viver esse processo e cuidando de tudo. E Ele não nos permitiu fugir. E nessa noite, esse mesmo Deus quer mostrar para você que os olhos dele estão sobre você. Eu não sei se você está passando por alguma situação de fuga. Eu não sei se você está tentando fugir de um processo que talvez esteja vivendo, mas nessa noite Ele está te chamando para voltar, se submeter ao processo, para que então as promessas dEle possam se cumprir sobre a sua vida. Talvez você já está em rota de fuga há muito tempo, assim como Agar. Talvez por causa das circunstâncias, a sua fé esteja abalada, como a dos 11 discípulos após a morte de Jesus. Eu não sei qual o conflito que você está vivendo. O meu era ministerial. O seu, talvez pode ser no casamento. Talvez você não esteja vendo saída e está tentando fugir
a qualquer momento e deixar tudo para trás. Ou talvez seja um conflito profissional. Você talvez está querendo desistir da sua empresa. Isso não vai dar certo. Não dá mais para ficar batendo cabeça. Pode também ser um conflito espiritual. Você não consegue mais se entregar e pensa que o melhor é desistir logo desse negócio de igreja. A única certeza que eu tenho, meu irmão, é que independente do cenário da sua vida, hoje existe um Deus que olha por você e está dizendo: volte para o processo. Se submeta aos princípios. Eu ainda tenho muito para fazer na sua vida. Não desiste agora. Não fuja agora. Assim como Jesus disse a Jairo quando ele recebeu a notícia da morte da sua filha, ele diz a você essa noite: não tenha medo, somente creia. Deus não quer que você confie nele cegamente. Não é isso que ele te propõe. Decida conhecê-lo. Agar abandonou todas as suas convicções quando conheceu quem era o Deus que falava com ela. E nessa noite, se alguém está aqui e se encontra nessa rota de fuga, é hora de recalcular o percurso e voltar para o centro da vontade de Deus. Coloque sobre seus pés. Feche seus olhos. Conecte seu pensamento ao Senhor. Reflita agora sobre a sua vida. Como eu disse aqui, talvez você está dentro de um processo, sem entender o que está acontecendo, sem entender o porquê de tanta obscuridade, escuridão, que você não consegue enxergar uma solução, e talvez está tentando fugir dele, fugir daquilo que Deus tem para você, tem preparado para você, por achar que essa seja a melhor opção. Mas essa noite eu quero orar exatamente sobre isso. Eu quero orar por você que por algum motivo precisa ter a sua fé renovada. Eu quero orar por você que por algum motivo precisa voltar a acreditar que os olhos de Deus estão sobre você e que Ele não te abandonou. Você que se encontra numa rota de fuga, pensando talvez que encontrou a solução da sua vida, sendo que na verdade tem se afastado cada vez mais dos propósitos de Deus. Eu quero orar por você, porque o Deus que te vê está disposto nessa noite a se apresentar a você. Está disposto nessa noite a se apresentar a você dizendo: eu estou aqui, meu filho. Não importam as circunstâncias. Não importa aquilo que você está passando. Não importa a perda, não importa a situação complicada que está, as suas finanças, a empresa, o casamento. O Deus que nós servimos pode usar todas as circunstâncias para o seu bem e te preparar para viver algo maior. Como eu disse lá no início, Ele já mediu os próximos 500 metros, está te chamando para ir mais fundo. Mas talvez a sua fé está abalada pelo que você está vivendo. E hoje é um dia especial para isso. Um dia em que nós trazemos à memória a morte de Cristo por nós numa cruz. Ele sofreu por nós. Ele se entregou por nós para que nós tivéssemos vida. E às vezes esquecemos desse detalhe e vivemos uma vida mais ou menos sem nos apropriar daquilo que Ele deixou preparado e separado para nós. Nessa noite, se você é essa pessoa que precisa dessa renovação, se você é essa pessoa que precisa de força para vencer o processo, se você é essa pessoa que está em rota de fuga, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, para que Deus possa estar renovando as suas forças, para que Deus possa estar te guiando em meio a esse processo. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando, meu irmão. Nesta noite, Ele quer se apresentar a você como aquele que está te vendo, como aquele que está vendo tudo que você está passando. E talvez você está pensando que Ele te abandonou. Não, Ele não te abandonou. Ele está cuidando de tudo. E Ele fará grandes coisas na sua vida. Apenas confie.
apenas confie. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui à frente, Pai. Essas pessoas que vieram aqui, ó Deus, porque entendem que precisam das suas forças renovadas. Essas pessoas que talvez, assim como Agar, se encontram em um lugar de angústia, desespero, sem saber o que fazer para sair desse lugar. Não conseguem clareza neste processo, mas hoje estão aqui, dizendo, ó Pai, que confiam no Senhor, dizendo que confia no Deus que está olhando por elas. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha marcar de forma especial e trazer clareza, convicção de que elas não se encontram sozinhas, e que a partir de hoje elas possam começar a enxergar a trilha que o Senhor está fazendo em meio a essa confusão, e começarem a entender que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor já olhou lá na frente, o Senhor já mediu os próximos 500 metros, e está chamando para que elas possam viver o sobrenatural do Senhor. Marca, Deus, a vida dessas pessoas, arranque todo sentimento de angústia, arranque todo sentimento de tristeza, que a paz que excede todo entendimento possa alcançá-las. Quando falamos a paz que excede todo entendimento, é a paz que não se limita nas circunstâncias. Então, independente de qual for as circunstâncias que eles estão vivendo, que a paz do Senhor possa os guardar a mente, guardar o coração e guiá-los, ó Deus, diante daquilo que o Senhor está fazendo. Que a partir de hoje, quando a situação apertar, eles possam lembrar: existe um Deus que está olhando por mim, existe um Deus que está olhando por mim, que está zelando por mim, que está cuidando de tudo, e na hora certa Ele se levantará ao meu favor. Renove a fé dos teus filhos, renove a força dos teus filhos, e que em nome de Jesus eles possam ser alcançados, Pai, pela tua presença, pela tua unção, Deus, pelo teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua boca, meu irmão, adore ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde o seu amor por mim Se renda ao Senhor nesta noite, me fez chegar. se renda ao Senhor nesta noite. Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Aleluia, meu irmão. Saia daqui hoje com essa convicção: existe um Deus que a todo tempo olha por você. Estamos começando o ano, certamente muitos desafios vão vir pela frente. Nós não sabemos o que vem pela frente, coisas boas, coisas ruins, mas nós precisamos ter a certeza que, independente do que vier, Deus está cuidando de tudo. E saia daqui com a decisão de não se acomodar mais. Saia daqui com a decisão de se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar em sua vida com Deus. Não se acomode no raso, não se acomode a uma fé superficial. Quanto mais de Deus você conhece, mais a sua fé é fortalecida.
Ele já mediu os próximos 500 metros, meu irmão. Só mergulhe e viva aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite.